You must all know half a dozen people at least who are no use in this world, who are more trouble than they are worth. Just put him there and say, sir or madam, now will you be kind enough to justify your existence? If you can't justify your existence, if you're not pulling your weight in the social vote, if you're not producing as much as you consume, or perhaps a little more, then clearly we cannot use the big organization of our society for the purpose of keeping you alive, because your life does not benefit us and it can't be of very much use to yourself. Saudações. Então esse trecho que você deve ter visto, que é o do Bernard Shaw falando, ele corre pela internet há bastante tempo. Ele vem nesse vídeo, né, nessa gravação, ele faz essa pergunta que ele expõe essa visão de que há algumas pessoas, né, que ele não gostaria de maltratar ninguém, mas que ele gostaria de que algumas pessoas, né, de matar algumas pessoas. E ele, em uma ocasião posterior, ele chega a propor, né, dizer que os químicos deveriam elaborar uma forma, algum gás, né, para matar as pessoas, né, de maneira assim, que não causasse sofrimento, né, e que as pessoas deveriam na verdade esse trecho que eu coloquei, ele não está completo no original. Ele pergunta, ele expõe a ideia de que a cada 5, talvez 7 anos ou 10, as pessoas deveriam ser levadas por coletores de impostos ou por alguma corte específica, né, elaborada pela sociedade. E a pergunta que deveria ser feita é aquela que você viu. Will you be so kind as to justify your existence? Então, você poderia, por gentileza, explicar, né, as razões, né, justificar a sua existência? Porque se você não puder justificá-la, né, a sociedade não pode arcar com esse fardo, né? O Bernard Shaw, ele era um socialista fabiano, né? Ele era um fabianista, mas essa visão dele não é exclusiva dos social-democratas ou dos socialistas fabianos, nem nada desse estilo. E eu me deparei com esse tipo de coisa quando eu era um tanto novo, e eu resolvi, agora são 2 e pouco da manhã, indo para 3 horas daqui a pouco. Eu tô aqui bebendo alguma coisinha aqui, e eu resolvi fazer esse vídeo porque primeiro para agradecer os muitos comentários que meus vídeos têm tido nessas 2 semanas. Teve bastante gente que comentou, muita gente nova, né, no canal também. Agradeço muito. Então, já deixar aqui meu pedido para que você se inscreva no canal, para que você curta o vídeo e tudo mais. Mas algumas coisas me incomodam um pouco, em algumas vezes. O Walter Oliveira, Walter ou Wagner, acho que agora me deu um branco, depois eu verifico. Mas ele postou, né, ele falou assim que, olha, é normal, num dos comentários aqui, ele disse que era normal
que assim, que dentro desse movimento MGTOW, ou desse movimento, não é um movimento, enfim, dentro desse grupo de pessoas que se dizem MGTOW, que se autoproclamam de MGTOW, e sempre vai haver aqueles que são mais sanguíneos, né? E aí eu até respondi para ele dizendo que realmente, e é por isso que eu faço um esforço extra, né? Porque eu entendo de onde eles estão partindo, né? Então, mas o que acontece é que muitas vezes eles acabam insultando, ou insultando, enfim, insultando alguém. Nessas 2 semanas, por incrível que pareça, apareceram gurias pra falar alguma besteira aqui no canal também. Sempre tem alguma uma outra que aparece. Geralmente os comentários são mais pro positivo, mas sempre tem alguém que leva para o lado negativo, né? E então algumas premissas teve uma que veio com um papo muito errado, muito falso, de que primeiro, como é que era? Que as gurias, se você encontrar uma virgem novinha, com certeza você vai ser corno, porque ela vai ter curiosidade de experimentar outra coisa. As estatísticas dizem o contrário, tá? Então, se você vai procurar estatisticamente o número, as mulheres que depois você vai, porque assim, é bom sempre colocar isso dentro de um contexto. As mulheres, quando eles fazem essas pesquisas, o nome da pessoa não é divulgado e é completamente no anonimato, sem maiores repercussões para a vida dela, né? A única coisa que que a pessoa é levada nessas pesquisas científicas, geralmente é só ou pela pesquisa, né, por amor à ciência, ou às vezes é paga, mas a única coisa que se pede é que você diga a verdade, né? Algumas são colocadas em ambientes controlados para evitar exatamente mentira. Algumas são colocadas, eu lembro, por exemplo, de uma pesquisa que foi muito interessante, que só confirmou o que a gente já sabia. Então primeiro eles colocavam os participantes, só para dizer como são esses métodos científicos, eles colocavam os participantes, tanto homens quanto mulheres, faziam as perguntas, aí depois eles levavam os mesmos participantes e colocavam o aparelho para detectar mentira, né, detector de mentira. E aí qual que foi? E aí dentre as perguntas era: quantos parceiros você teve no último ano? E aí a conclusão é que os homens aumentavam o número de parceiras e as mulheres diminuíam, né? Então isso é o tipo de coisa que a gente sabe que acontece, né? Mas essa premissa de que a novinha vai ter curiosidade, e eu falo isso, é falsa. E eu falo isso porque eu vi isso em primeira mão, né? Eu lembro de quando eu estava trabalhando, tinha numa empresa aí que eu trabalhei, tempos atrás, e eu trabalhava ao lado do refeitório, e eu ouvia as conversas. Tinha uma mesa que ficava do lado, assim, tinha o refeitório, né? Tinha a cozinha, tinha a mesa onde as pessoas comiam. Saindo, na próxima sala, a primeira mesa era minha, então eu ouvia tudo que estava lá. E eu lembro dessa conversa de que tinha uma guria lá, que ela estava namorando desde a adolescência com o cara, já há 5, 6 anos. E ela só conhecia ele. Ela nunca tinha tido outro namorado, nunca tinha ido pra cama com nenhum outro homem. E eu lembro do lobby que as outras gurias faziam para que ela experimentasse outro cara, né? Justamente, né, de pessoas como essa guria que veio falar mal, falar essa asneira lá foi naquele vídeo sobre por que as mulheres estão mais infelizes. E então ela se manteve firme. Eu lembro das discussões.
Foi uma coisa que eu fiquei sabendo, porque às vezes ela saía nervosa de lá. Eu nem me dava muito bem com ela, mas ela às vezes saía irritada com as outras gurias de lá, justamente porque ela falava que não, ela tinha os princípios dela, ela não ia fazer, ela não tinha curiosidade, ela gostava do cara e acabou, sabe, e depois mais pra frente eles casaram, enfim, eventualmente vinha conhecer o marido dela, o que veio a ser o marido dela, cara, super gente boa, super legal. Mas todas as outras tinham esse discurso, né? Inclusive uma outra que eu lembro que ela virava e falava assim, eu também, tipo, tô na mesma situação que você, e eu fui, né, acabei experimentando outro, tudo mais, me arrependi, mas pelo menos eu matei a curiosidade, tá lá, ou seja, aquele ratinho que fica justificando na cabeça da gente é a tal da esse é o fruto do bem e do mal, a capacidade que o ser humano tem de olhar para uma coisa que é obviamente ruim e racionalizar na cabeça dele que aquilo é bom. E às vezes aparece aqui também um migtal ou outro, desses mais sanguíneos, né? E acabam falando que, enfim, falar, eu quero ver quando você tomar uma Maria da Penha aí, né, ela for lá e te denunciar na Maria da Penha e você não tiver feito nada, ou se você, ou quando, né, enfim, né, das trocentas coisas horríveis que a gente vê por aí. E aí, assim, eu vivo falando que, olha, nem todas as mulheres são iguais e tudo mais, tralalá. Mas eu tava pensando esses dias nesse tipo de comentário, né? Então, por que algumas pessoas se sentem tão... Assim, por que alguém diria isso num comentário achando que vai me atingir de alguma maneira? Ou que vai fazer... Ou que vai servir como alerta, alguma coisa assim. Quando eu tô dizendo pra você, não, mas eu tô olhando para as estatísticas, eu tô olhando para as pesquisas, eu tô sabendo o que está acontecendo, né? E ainda assim eu tô afirmando para você que é possível você ter um bom relacionamento, é possível você permanecer casado, é possível você conhecer pessoas honestas. Aí eu sempre falo, não, então são pessoas que estão sendo muito pessimistas e tudo mais, mas existe um outro fator também, que é a questão da aversão ao risco. Então, pode ser que essas pessoas simplesmente estejam com uma maior aversão ao risco do que a que eu tenho. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai investir no mercado financeiro, só falar brevemente sobre mim, eu já tive muitos negócios que deram errado. Já tive muitas jornadas, empreitadas que deram errado na minha vida, né? Então, às vezes vem gente que fala assim, fica um mês sem levar sua namorada pra sair, pra você ver. Meu amigo, olha, eu vivo numa pindaíba, assim, há tanto tempo, assim, pindaíba, agora já tive muito pior, mas é justamente porque, em parte também, porque eu já entrei em muita roubada. Também teve o meu livro também, que, Escrito nas Sombras, é um livro de suspense e terror. Aí eu abri um site e tudo mais, e não estava dando retorno no site. E foi uma empreitada interessante, né? Mas financeiramente não me trouxe um retorno muito bom, não, né? Assim, publicar livro aqui no Brasil é um negócio meio complicado. Eu ainda tive a sorte de publicar no ano em que estourou a crise, né? E aí o mercado de publicação caiu 42% aquele ano. 42% é muita coisa, cara. É muita coisa. Eu lembro de conversar com o distribuidor virou para mim e falou assim: olha, é o seguinte, nós estamos cortando distribuição de editora grande.
Então, promover o seu livro agora, nem pensar. Nem pensar. Então, você vai procurar meu livro agora na Livraria Cultura, você não acha mais. Você vai procurar na maioria das livrarias grandes que tinham meu livro, você não vai achar mais. E, enfim, não me deu retorno. Mas eu continuo investindo, eu continuo buscando novas maneiras, né? E tenho novos projetos. Eu sou uma pessoa assim, eu tenho muitos projetos. E verdade seja dita, se você tem uma aversão muito grande ao risco, você não investe. Você não se arrisca, você não abre negócio, você não... até vou deixar aqui uma recomendação. Tem um canal que se chama A Vida é um Xadrez. De novo, não vou concordar com tudo que ele fala. Ele tem uma parte espiritualizada ali, com a qual eu não concordo muito. Eu vou concordar com algumas coisas, discordar de outras, mas no núcleo eu acho que o que ele está falando está certo, né? Então ele tem bons vídeos defendendo, inclusive um de defesa dos MGTOWs contra uma louca lá, uma feminista louca, aquela mulher do site Mulher Cafa. Não sei se vocês já viram esse canal. É um canal super nojento, em que ela é como se ela fosse uma PUA, uma pua das mulheres, né? E essa ideia de fazer com que você consiga pegar o homem rico, tudo mais, ou um bom partido, ou o cara que você quiser. Ela dá essas dicas, e ela fez um vídeo muito nojento, né? Sobre os MGTOWs, falando que os MGTOWs, como sempre, falando que os MGTOWs são fracassados. E é óbvio que ela vai falar isso, porque se o negócio dela é baseado em ajudar mulheres a pegar homens, aí você tem um grupo de homens, né, que diz que sai fora do mercado. Realmente é natural que ela tenha esse tipo de posicionamento, mas é dessas coisas que instigam o que tem de pior nas mulheres, no geral, né? Então, com dicas muito nada a ver, assim, muito subreptícias, né? Então, por isso que eu falo que é complicado esse negócio de relacionamento. Entendo muito bem você se tornar um MGTOW, mas então, quando você que é o MGTOW mais sanguíneo quando você estiver pensando, antes de você postar nos comentários aqui, falar algumas dessas coisas que realmente incomodam, assim, porque eu leio de fato os comentários, né? Tem muito youtuber que não lê os comentários. Meu canal é pequeno, então eu paro para ler os comentários, faço o máximo possível para responder cada um, se possível. Às vezes eu entro num vídeo meu lá e de repente tem um comentário que eu não tinha visto ainda, eu falo, poxa, não lembro de ter sido notificado desse comentário e tudo mais. Mas então, antes de você fazer esse tipo de ponderação, lembre-se disso, que assim, se você se casar, tem vantagens também. Eu falo isso como um cara que é contador. Eu sou beletrista também, mas meu primeiro curso foi de contabilidade, né? Meu primeiro curso profissional, né, da minha vida profissional. Eu estou sempre inteirado no mercado financeiro, nessa questão de investir e tudo mais. E então, assim, a verdade é que você se casar tem suas benesses financeiras também, né? Ela tem seus benefícios fiscais, né? Então existem vantagens, não é só desvantagem também. Então, além daquela história de que, bom, vamos supor que você vai ter filhos, né? Bom, é muito melhor para um casal se eles puderem ter... Um casal separado precisa de 2 geladeiras, precisa de 2 fogões, vai pagar 2, entendeu? Então, assim, você morar junto com outra pessoa tem suas vantagens financeiras, suas benesses financeiras também. E o que eu ia comentar desse canal da Vida é um Xadrez, que ele chegou a falar assim que
que o contrato social entre, né, da instituição do casamento, né, realmente não compensa mais. O que compensa mesmo, que é o motivo pelo qual eu defendo que você deve arrumar uma mulher é por motivos espirituais. Eu vou concordar com ele que os motivos espirituais são importantes, ainda que a gente tenhamos visões de mundo diferentes nessa questão de religião. Eu sou católico, né, convertido ao catolicismo. E aí, então, assim, existem ganhos, mas os riscos são altos hoje em dia. Os riscos hoje em dia eles são muito maiores do que o de casamento na época dos meus avós, talvez. Mas para o homem, especialmente, tudo mais, você, né, existem vários instrumentos legais que as mulheres podem se utilizar para ferrar com você. Se você casar com a pessoa errada, você tá lascado. Por isso que eu acho que é muito importante você não só jogar limpo desde o início, mas ser muito observador desde o início, né? Eu sempre falo, olha, perguntar as coisas não costuma trazer muitas fazer perguntas do tipo. Eu estava vendo vou dar uma outra dica, essa dica em inglês. Tem um canal que se chama Undead Chronicles. Então, o nome do canal é esse, Undead Chronicles. E o nome ele tem uma sériezinha que eu assisti mais de um vídeo dele com essa vibe, né, com essa ideia, que é a ideia de, como que é o nome? Red Pill Campfire Stories, alguma coisa assim. Então a ideia assim seriam histórias de fogueira, né? Aquelas histórias que você conta ao redor da fogueira, dessa área de Red Pill, né? Ou seja, da manosfera, né? Da machosfera e tudo mais, sei lá, movimento masculinista, sei lá, dos pílulas vermelhas. E aí ele sempre comenta alguma coisa que foi postada no Reddit, algum conselho que alguém está pedindo e tudo mais. E aí, às vezes você vê que, assim, claramente o guria que está colocando lá, olha, eu tô mentindo pro meu namorado, ou como que eu faço, eu dormi com muitos homens, já fui pra cama com muitos homens, eu não quero que ele saiba e tudo mais. Então, como é uma coisa que as mulheres estão cientes, né? Você perguntar para ela geralmente não é o suficiente, mas você se você for uma pessoa observadora, né, e prestar atenção ao seu redor, ao redor dela, nos amigos dela, no que ela fala, no que ela faz, e enfim, né, e deixar dar corda, né, aquela história de dar corda para a pessoa. Se você der corda para a pessoa, né, você geralmente acaba tendo alguma ideia, uma boa ideia, né, e principalmente se você prolongar o relacionamento por mais 1, 2, 3 anos. Por isso que o meu conselho seria esse: você não, mesmo se você é um MGTOW ou é uma pessoa que é um Red Pill, mas não é um MGTOW, você conhecer uma guria e tudo mais, é sempre bom você dar hoje em dia é bom você dar uma prolongadinha no relacionamento, descobrir o que tá rolando, o que tá acontecendo. Mas voltando para aquela guria que falou que, né, da virgem e tudo mais, as estatísticas elas demonstram justamente o contrário, né? Então, tem mais um detalhe que eu quero falar sobre essa questão de estatística. Teve uma outra guria esses dias aí atrás, que ela veio e falou que mas essa não é a minha experiência. As mulheres que eu conheço se dizem todas muito felizes, é muito mais o contrário e tudo mais. E aí, primeiro que esse é um dos casos em que eu acho que acontece o contrário, meio que lembra aquela coisa que eu falei que num ambiente tanto homens quanto mulheres davam uma resposta e depois no outro eles davam outra resposta? Quando essas pesquisas são feitas
para a pessoa em ambientes controlados, em que elas podem dizer suas, né, intimidades, né, assim, se dizer, elas podem falar sem maiores repercussões. E por que eu falo isso? Porque eu tive a grande oportunidade de trabalhar de trabalhar não, mas de ver a minha mãe trabalhando nessa área de beleza. Nós tivemos um salão de cabeleireiro há mais de 10 anos, 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás. E minha mãe, ela sempre trabalhou muito, e trabalhava em casa às vezes, tivemos um salão de garagem, enfim, e depois abrimos um salão em um outro lugar e tudo mais. E eu acho que as mulheres, elas têm sim essa questão de, quando você vê o discurso que elas fazem para as outras mulheres, é uma coisa. Quando elas estão na intimidade, elas falam outra. Quando você observa, você vê outra realidade. Então é muito possível que as mulheres realmente vivam em bolhas, assim, como outras mulheres, e que nem sempre vai. Então é muito comum a posição do grupo de que tem lá no salão, tá lá um monte de mulher no salão, e aí surge a questão do divórcio. E é muito comum que elas fiquem reforçando aquela ideia de que não, eu tô muito bem, eu tô maravilhosa, tô linda, é isso mesmo. As mulheres são assim, né? É isso mesmo, você tá linda, tá arrasando, e tudo mais, ele, né? Enfim. Então, só para dizer que, de repente, essa guria, né? Ela pode estar vivendo numa bolha, mas as estatísticas, elas continuam. Eu vi recentemente, as mulheres continuam se dizendo cada vez mais infelizes. Vai chegar um topo lá embaixo, às vezes. E essa geração em que a gente está agora, ela vai ser uma epidemia, porque as mulheres foram completamente enganadas, e pelas pessoas de onde menos deveria partir isso, que é a da geração anterior, a geração das mães, a geração das, né, assim, principalmente a geração dos boomers, né, a geração das mães dessas gurias, que venderam uma ideia idealizada de libertinagem, e que não está se traduzindo em felicidade. Então você imagina todas esse mar de mulheres que está agora chegando aos seus 30 e poucos anos, 30, 35, 40, e que não teve filho, que cresceu acreditando que o ideal era seguir uma carreira, né? Então, por exemplo, eu vi recentemente uma pesquisa em que 66% das mulheres, foi na Irlanda isso, mas você vê país depois de país depois de país, os números são sempre assim. Então, 66% das mulheres que deixam o trabalho para cuidar dos filhos e para coisas desse tipo assim, porque ficou grávida e tudo mais, não voltariam, ou elas não voltariam, elas não voltam ao mercado de trabalho. Ou seja, elas vão fazer outra coisa, vão trabalhar numa coisa que exija menos e tudo mais. Então é assim, você imagina esse mundaréu de mulheres que... um outro interessante. As mulheres estão... quando você pergunta qual a profissão em que as mulheres se dizem mais felizes, você vê lá na Grã-Bretanha, você vê nos Estados Unidos, eu lembro de ter visto, enfim, país depois de país depois de país, lá nos países do norte aí, as mulheres, a profissão que vence é a de dona de casa.
Então, assim, e essas mulheres, boa parte dessas mulheres dessa geração do tá chegando aos 30, 35, 40 anos, nunca vão se casar. E elas, tem muita gente que está realmente sendo, que eu acho que está sendo enganado. Mas quando você, então então esses comentários, né? Tô falando, eu acho que talvez eles, voltando pro início, eles têm a ver com aversão ao risco. Eu tinha uma aversão maior ao risco quando eu era mais novo. Não sei, tinha alguma voz dentro de mim que acreditava que se eu, às vezes eu pensava, vou investir no mercado financeiro, vou comprar uma ação, vou comprar uma coisa. E eu tinha essa parte que ficava na minha cabeça dizendo que melhor não fazer isso. Principalmente se de dar conselho, conselho financeiro para pessoas próximas e tudo mais, porque eu tinha comigo essa ideia de que você vai fazer a pessoa perder tudo e tudo mais. Hoje em dia eu já me sinto muito mais seguro, né? E então eu acho que o mercado financeiro é aquela história, né? Abrir um negócio, tudo mais, é sempre assim. Você tem que assumir riscos controlados, né? Se você não, vamos supor, você vai comprar uma ação. Você sabe que na maior parte do tempo essa ação vai crescer, ela vai te trazer rendimentos. Se você conseguir uma ação muito boa, em um ano, a chance de você, assim, talvez você tenha um aumento, você comprou uma ação específica. Em um ano, se você conseguir, 10%, 15% de ganho em um ano, já é um resultado muito bom. Claro que vai ter aquelas ações que vão te fazer ganhar muito mais, mas 10, 15% de retorno do capital investido já é considerado um bom retorno. No 15, 20% é muito bom, né, no mercado financeiro. Então, você sabe que nisso, quando você está investindo, é assim. Você coloca, você né, vê os seus produtos, assim, vou ganhar, a ideia é eu recuperar esse dinheiro, né, ou ter 100% de ganho em cima disso em 7 anos, 10 anos, 15 anos, né, através de dividendo, através de tudo mais. E é assim que você ganha valorização do patrimônio. Agora, se der alguma merda naquela empresa que você não está esperando, ou, sabe, enfim, por isso que você tem sempre que estar acompanhando, balancete, e entrando lá, ver ROI da empresa, ver EBITDA da vida, tem todo aquele mundaréu de coisa que você tem que ficar vendo, que você para olhar, e aí tem o cara de cá que tem a teoria tal, aí tem aquele outro cara que vai lá na empresa e você assiste o vídeo do cara para ver o que tá rolando e tudo mais. Mas verdade seja dita, sempre pode dar merda. De um jeito que você não consegue, que você não pode prever. Você não consegue prever. E você sempre corre o risco de perder muito dinheiro. Entendeu? Você sempre corre o risco de perder em um dia 50% do que... Você vê aquelas crises, que nem a crise de 29, sabe? E entre outras aí, às vezes crises em que você demora 5 anos para recuperar aquele dinheiro, 10 anos, uma década inteira para você recuperar aquele dinheiro ou seja, você perde todo o seu rendimento e mais todo o dinheiro que você tinha aplicado. Você sempre corre esse risco. Agora, se você nunca investir, você nunca vai ganhar nada, né? Então, então eu acho que tem essa questão. Então, eu acho que essa questão do MGTOW, ela tem um pouco a ver com essa aversão, com uma certa aversão ao risco, né? Então, vale a pena você se arriscar com qualquer mulher? Não, claro que não, né? O que eu defendo só é que
Bom, se eu vem gente aqui me xingar aqui nos comentários às vezes, ou falar essas coisas imbecis aí, do tipo, você vai ver quando ela te denunciar pra Maria da Penha. Oi? Como assim? Pô, sabe? É possível? É possível. Existe o risco? Existe o risco, existe o risco. É 100% dos casamentos aqui do Brasil que acabam dessa maneira? De forma alguma. De forma alguma. É aquela história. Nós vivemos em um tempo em que a gente tem um retorno do negativo na sociedade. O negativo é amplificado muitas vezes em comparação ao positivo. Então, o que eu quero dizer com isso, por exemplo, você vê o número de homicídios, qualquer estatística que você pegar, você fala assim, nossa, no estado de São Paulo, por exemplo, 4 mil pessoas que morrem por ano, 5 mil, 4 mil pessoas que morrem por ano vítimas de assassinato, né, por homicídio. Eu falo, nossa, é um número alto, né? Mas nós já somos 45 milhões de habitantes aqui em São Paulo, aqui no estado de São Paulo. É muita gente, cara. Muita gente. Nasce muito mais gente por dia. Eu acho que se você parar para pensar, por dia é muito mais. São muito mais pessoas fazendo bem do que fazendo mal. A mesma coisa dos casamentos. Eu falei recentemente aqui, publiquei as estatísticas aqui. O Brasil, nessa questão de divórcio, estava lá super bem posicionado entre os países em que as pessoas ficam casadas por mais tempo, ficam casadas até o final da vida, até o final da vida de um dos cônjuges. Né? O número de divórcio não é nem perto dos números que, por exemplo, você vê o MGTOW crescendo muito na Europa e nos Estados Unidos, mas não é à toa. Você pega países como a Espanha que 70% de divórcios dos casamentos terminando em divórcio. Você pega países como a Alemanha, como os Estados Unidos, 50%. Claro que sempre aquela ressalva nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é por estado, né? Tem estado que é melhor que o Brasil, tem estado que é uma catástrofe pior do que os países europeus. Então, por exemplo, não recomendo que você se case com uma pessoa da Califórnia, por exemplo, ou com uma nova-iorquina. Mas a verdade é que o Brasil ainda é um lugar em que você pode fazer apostas controladas. Agora, você pode perder. Então, o que eu tenho para dizer para essas pessoas é que eu estou assumindo o meu risco. Né? Se você não quer investir, quer ter uma ideia do que eu estou falando, eu sempre uso o exemplo do poker. Né? Poker é um negócio interessante. Tem aquelas empresas que a gente investe no mercado, né, que são as mais renomadas, a gente chama de blue chips. Blue chips é assim, porque foi uma alcunha, né, que foi dada, que veio do poker. Ela veio do poker porque no poker existem certas nomenclaturas, né, então tem a branca que vale 1, né, aí antigamente era usada muito sistema simples, né, de 3 cores. Então tinha vermelha e tinha azul, e azul era que valia mais. Né? Hoje em dia tem outras, né? A gente usa outras. Então tem a preta que vale mais do que a azul escura. Né? Eu não tenho no meu conjunto de poker, eu não tenho azul clara, que é a que vale 2.000. Então eu peguei e só para eu não me esquecer só para eu não, para servir como reforço das blue chips, eu coloco a azul escura valendo como azul clara. Até mesmo porque não faz diferença. Ela no valor abaixo de 100 quase não tem utilidade. Mas joga poker. Você vai ver que se você não, aquela pessoa segurinha que não arrisca nada nunca, em nenhum momento, ela não ganha. Né? Então, e eu vou terminar retomando o vídeo que eu coloquei no início. O que está acontecendo? Qual que é o jogo que está sendo jogado? Teve uma pessoa aqui, uma guria, também naquele vídeo. Eu não sei se o YouTube resolveu promover aquele vídeo nessa semana,
deu uma aumentada no número de visualizações ali, apareceu, acho que promoveu para mulheres, porque teve mais de uma guria que veio comentar lá naquele vídeo, né, e algumas até desrespeitosas, que eu fiz o favor de deletar o comentário, mas teve uma guria que ela veio e falou assim, que a sua sociedade né, já era, que os homens... eu achei a linguajar meio esquisito, não me pareceu, não é, com certeza é uma guria, se é uma guria fora da caixa, porque fala de um jeito muito muito diferente, com características de fala ali que eu não é mais difícil de identificar, de você ver em mulheres. Mas tudo bem, não tem importância. A guria, eu apaguei o comentário dela, inclusive, em que ela fala que, como é que as mulheres não querem mais ficar com cara para que eles deem um pé na bunda delas quando elas já estão velhas, né? Aquela ideia do cara que troca uma de 40 por duas de 20, né? E os homens não querem também ficar sustentando uma dondoca e tudo mais. Bem-vindo a uma era de homens e mulheres livres e tudo mais. Essa ideia não é uma ideia nova. Essa ideia é uma ideia que os socialistas e os fabianos em específico já levantavam no início do século XX, né? Então, e verdade seja dita, eu já coloquei aqui no canal um vídeo falando sobre a utopia dos ratos, já coloquei no canal vídeos falando sobre os interesses da elite, de que isso, nesse tipo de coisa, eu posso afirmar categoricamente que o meu canal, que o YouTube está tratando meus vídeos sobre MGTOW de uma maneira muito mais favorável do que ele tratava os meus vídeos sobre conspiração, né? Então, tanto que eu tirei os vídeos eu não os apaguei, mas eu tirei eles do público, porque o YouTube, ele realmente, assim, só faltou o YouTube me mandar uma carta, um e-mail pedindo para excluir o canal, né? Então, os vídeos que eu vejo sobre conspiração aí, que ganham 500 mil visualizações, é uma baboseira atrás da outra, uma coisa incrível. Mas, seja como for, essa ideia não é nova. Essa ideia que essa guria falou, ela não é nova. E quem melhor colocou essa ideia para os leigos foi o Chris Langan. Porque esse cara é o cara com o maior QI do planeta. Então, o QI em torno de 200, né? Meu QI é alto, mas porra, nem tanto. O cara realmente tem um QI, assim, muito bom. Só que ele resolveu viver uma vida simples, né? Ele tem um rancho dele e tudo mais, trabalhou como leão de chácara. E ele escreveu ele fez um livro provando matemática sobre a matemática da existência de Deus, né? E aí, só que ele fala, só que esse Deus não é como as pessoas imaginam que ele seja e tudo mais. Mas ele fala na entrevista, se você tivesse os recursos, o que você faria? Ele fala assim, eu criaria um projeto Manhattan para diminuir o número de pessoas nesse planeta. O que esses caras nunca falam para você? Quando falam sobre superpopulação, ou quando eles falam sobre planejamento familiar, o que eles não falam para você é que o tipo de gente que eles querem, assim, que o planeta esteja livre, é justamente você.
E não é, e assim, é um método, qual a melhor maneira, né? Então, qual a melhor maneira de você diminuir o número de pessoas indesejáveis ou ditas indesejáveis no planeta? É justamente você convencê-las a saírem da piscina genética. Então, é muito difícil você conseguir você seletivamente, você selecionar, você criar critérios em que as pessoas, por exemplo, se você criar vamos supor, você tá nessas de, bom, então por que a elite não joga uma bomba atômica? Ou não cria uma bomba biológica? Ou por que ela vai atacar quem tem um QI alto, por exemplo? Porque QIs altos, eles tendem a sair da piscina genética mais fácil do que os QIs baixos, né? E a elite não tá nem aí para nada disso. Eu lembro de ler de me deparar com esse tipo de termo pela primeira vez, lendo uma publicação. Eu sempre comento disso, de uma organização ligada aos Rosa Cruzes. E aí eu tenho que fazer um parênteses, porque existem pelo menos 3 ramos principais de Rosa Cruzes, e cada um deles diz que é o original, e só ele que realmente herdou aquela tradição dos Rosa Cruzes da Idade Média. E, bom, enfim, mas eu lembro muito dessa publicação, e eles já falavam dessa questão de ascensão, né, dos seres e tudo mais, e que então seria primeiro feminino, depois masculino, primeiro teria surgido feminino, depois masculino, aí depois esse era os passos da evolução espiritual. Aí depois viria conforme o ser humano fosse evoluindo, sumiria o masculino e depois o feminino, e aí o ser humano se tornaria assexuado, né? Então essa ideia do alienígena assexuado, é um ser superior e tudo mais, vem daí, tá? Ela não vem dos ufólogos e tudo mais. Isso já tinha gente falando disso há 150 anos, 200 anos atrás. E eu lembro de ver com certa frequência, né, as pessoas, o homem comum, ser chamado de useless eater, né? Tanto que eu não gosto de zumbi, porque esse negócio de zumbi, o que pensa bem, o que é um zumbi? Zumbi é exatamente isso, um useless eater, é uma alegoria. E cattle, né? Sheeple, então, ou seja, é gado, são pessoas que se fossem perguntadas aquela questão, will you justify your existence? Você conseguiria justificar a sua existência para a sociedade? E eu vou falar assim, quando eu era ateu, eu tinha umas ideias meio xaropes. Por exemplo, eu não era contra o aborto. Mas por que exatamente? Não porque... É claro que na hora de você falar para as pessoas, né, eu lembro de conversar com algumas pessoas até aqui, assim, com certo... Eu conheci muita gente importante na minha vida. E não vem ao caso agora. Mas é claro que quando você vai falar sobre isso, você defende o aborto como falando do direito das mulheres, do direito do corpo das mulheres. Agora, a verdade seja dita, o que ninguém tem coragem de dizer é que às vezes você defende o aborto lá entre os, né? Porque você
tem noção de que você vira e fala assim, olha, essa pessoa, se não tiver filhos, é muito melhor. É muito melhor que ela não tenha mais filhos. É muito melhor que ela viva a vida dela, né, e saia da piscina genética. Né? Ela é inútil, ela não tem utilidade nenhuma para a sociedade. Ela não tem serventia. Né? Então, eu poderia me prorrogar nessa questão, falar mais. Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou começar a falar dessa parte de conspiração de novo. E, e aí o YouTube já era ruim antes, está ficando cada vez pior para você abordar esse tipo de assunto. E eu falei essa questão do aborto, é bom deixar muito claro que eu sou contra o aborto hoje em dia e que eu acho essa visão horrível. Mas eu pensava assim naquela época. Então é triste você ter essa soberba, essa híbris, existe, né? De você olhar e falar assim, eu mesmo. Quando eu falo dessa questão de quando eu era um solteirão, eu estava escrevendo esse livro aqui, justamente. Esse livro, comecei a escrevê-lo em 2006, né? Então faz bastante tempo. E só que aí depois, para concluir, eu tive bastante dificuldade. Eu demorei muito para concluir o livro. E eu terminei, e eu só fui terminar ele em agosto de 2014. E na verdade tem material para um segundo, para uma continuação desse livro. E eu tô com ideia com vários outros aí no forno. E eu vou continuar, vou publicar com certeza. Até por isso que eu vou a tendência é eu dar agora no inverno, principalmente, é quando eu fico mais ativo. Então, a tendência é eu fazer cada vez menos vídeos nos próximos meses e retomar de novo mais pro final do ano. Mas eu vou continuar tentando dar um feedback sempre. Mas, enfim, eu poderia continuar falando sobre esse assunto, mas eu só vou deixar aqui para você pensar sobre isso, porque, de novo, vamos falar das estatísticas. As estatísticas demonstram que a melhor maneira de você criar um filho para uma criança se desenvolver é no ambiente com os pais biológicos por perto, né? Então, você está arriscado de se casar e de repente a sua esposa ferrar com a vida dos próprios filhos pedindo um divórcio quando as crianças... Desculpa, cortou aqui. Então você está você está sujeito a sua esposa pedir um divórcio quando as crianças ainda estão se desenvolvendo? Você está sempre sujeito a isso, infelizmente. Não tem como escapar. Agora, ela também vai estar assumindo risco se ela resolver ficar com você alguns anos a mais. Aí, né, você pode resolver dar um pé na bunda dela quando ela já está, sabe? Quando você está nos seus 50 anos, você está no auge. Assim, o homem com 50 anos, ele consegue, assim, é mais fácil para o homem nos seus 50 anos, que, claro, o cara tem que estar bem, assim, com um bom físico, pelo menos, tudo mais. Mas mulher tende a procurar o homem mais velho, então, para o cara conseguir pegar uma mulher nos seus 30 anos, seus 20 anos, com 50 não é tão difícil. Para a mulher, já é mais dificinho, né? A mulher consegue também, mas para um relacionamento firme mesmo é muito mais difícil. Então a mulher também assume seus riscos, né?
Mas o risco para o homem é maior. Sim, é maior. Agora, você tem muito a ganhar também. Se você consegue arrumar uma guria que vale a pena, que você faz uma análise de risco. Essa guria, o risco é de tanto por cento. Essa outra guria, o risco é de tanto. Né? E claro que a gente não consegue ser 100% racional o tempo todo, mas a gente está falando de uma filosofia, não é uma filosofia, mas de uma forma de pensamento, né? De um estilo de vida. Militar é um estilo de vida. Boa. Não é uma filosofia, não é um movimento, é um estilo de vida. Então, mas nós estamos falando de um estilo de vida que exige uma extrema racionalidade, que é uma coisa meio problemática no ser humano, porque o ser humano é um ser caído, mas e eu realmente acredito nisso. Eu acredito que a capacidade do ser humano de racionalizar o mal é muito, muito, muito grande. Ela só não, é uma coisa que é assustadora, assim, como quando você se dá conta disso e você faz o teste consigo mesmo, como você consegue, né, ser... E tanto que uma vez, meses atrás aí, faz um mês atrás aí, que me perguntaram também nos comentários quais eram os meus canais mentais favoritos. E eu tava pensando, eu acho que no fim das contas eu gosto exatamente desses canais como o Undead Chronic, porque são canais esses canais mais Red Pills que te mostram histórias reais, né? E eu, como escritor, eu tenho interesse nisso, de ver, de observar, ver o que as pessoas estão fazendo, como elas se comportam, tudo mais. É claro que, pela própria natureza da coisa, o mal das pessoas chega mais rápido do que o bem. Então, você vê, por exemplo, você tem um programa, programas como o do Datena, ou programas como Cidade Alerta, ou esses jornais assim regionais, em que você tem às vezes 1 hora e meia, 2 horas abordando os crimes mais cabeludos daquela sociedade. Quando você vê ali, você fala, mas é muito mal, é muita maldade. Tá, é verdade, é muito mal, é muita maldade. Mas você está vendo uma amostra muito pequena da sociedade. Mas é um reforço que está ali há 2 horas te mostrando. Agora, quais são os programas de meia hora que você conhece te mostrando ações do bem? Só ação do bem. Coisas que, assim, você tem até um programa ou outro, mas é muito pouca, gente. Né? Na programação acaba até consigo pensar em alguma coisa. Mas, no geral, assim, para cada 1 minuto de coisa boa que te dizem, é 2 horas falando que o mundo tá uma merda, né? Então é isso. Então, só falando, eu acho que é importante falar, abordar essa questão de primeiro, que existem pessoas que gostariam que você saísse da piscina genética, porque consideram que você seja inútil para a sociedade. E eu ia falar desse livro aqui, que eu ia falar e acabei não falando, foi o seguinte, que quando eu escrevi esse livro, em 2006, na verdade, esse aqui nem é o primeiro livro que eu comecei a escrever. Ele só o primeiro que eu parei para revisitar das coisas que eu escrevi. Eu tenho coisas que eu escrevi mais na juventude ainda, que estão em pior estado. E aí, para organizar o que você escreveu na adolescência e na adolescência, assim, eu tenho lá, mas eu tenho coisas, assim, 100 páginas de Word, 150 páginas de Word lá, e eu tenho que parar, olhar e ver o que faz sentido, reorganizar e tudo mais.
Mas eu lembro de uma vez que eu virei para minha mãe e disse que, olha, mãe, as únicas coisas que eu quero na minha vida é escrever os meus livros e morrer. E aí eu vejo aquele vídeo do Bernard Shaw e eu me pergunto, e se a sociedade, se o governo chegasse e falasse, e aí? Se você poderia, por gentileza, justificar a sua existência? E é triste quando eu paro para pensar que eu acho que talvez eles me dessem mais alguns anos de vida, porque eu ainda tinha que escrever meus livros, mas eu não via mais nada para frente. Eu acho isso triste, eu acho que eu olho para trás e falo, nossa, mas meu Deus, é incrível que eu já tenha pensado isso um dia. Mas eu sei como que é pensar assim. Eu realmente sei como é pensar assim. Eu sei como é olhar para esse mundo e falar, não tem nada para mim. E é por isso que eu, assim, por mais que eu não tenho como sair também dessa coisa de, enfim, dessa visão de mundo mais nihilista, que muitas vezes vem em conjunto com o ateísmo, pelo menos uma parte da minha adolescência, mais pro início, assim, eu acho que eu tinha um pouco essa tendência. Depois ela mudou, né? Então não vou dizer que eu fui um ateu nihilista por muito tempo, não, mas no momento em que eu fui, é realmente um momento, é uma forma de ver o mundo que é muito, muito, assim, não recomendo, cara. E você tá errado, além de tudo. Mas também é uma coisa e isso é uma coisa que eu tinha muita dificuldade de aceitar na época. De ler e de conversar sobre isso e perceber que existem alguns mitos sobre a elite aí. Existem alguns mitos sobre a forma como eles pensam. Então, primeiro que você vai ver muita gente promovendo a ideia de que a elite científica, né, não acredita em Deus primeiro que isso não é verdade. Você vê no Nobel mesmo, a maior parte dos Nobéis nas áreas científicas, medicina, etc., são a maior parte cristão. Judeu também tem uma boa parcela e ateu é a minoria. A categoria que mais teve Nobel até hoje, em que a porcentagem maior de ateus no Nobel, a categoria que mais teve ateu ganhando Nobel até hoje, foi a de literatura. Então, você vê que... Então, e eu lembro que eles falavam de uma maneira, assim, nesses escritos, nessas publicações, extremamente negativa, né? E a verdade é que, assim, é aquela ideia de o mundo está dividido entre pessoas que acreditam em Deus e luciferianos, né? Pessoas que acreditam na divindade da criação. Então, eu vou parar por aqui porque eu acho que eu já falei demais, assim, demais não, mas tá no limite, né? Tá no limite. E então é isso. Você saber que, primeiro, antes de mais nada, existem pessoas que gostariam que você sumisse do planeta e que acham que é uma maravilha esse estilo de vida, né? Que ele é complementar ao feminismo, né? Ou seja, essa ideia de que... E assim, eu lembro mesmo nos meus momentos de antifeminismo, quando eu defendia o aborto, eu falava, não, mas essas mulheres são exatamente aquelas mulheres que eu quero que não tenham filhos. São exatamente as pessoas que eu virava e falava, não, é bom que elas não tenham filhos. Né? Então, é triste de admitir isso, mas na minha adolescência, no início dela, assim, principalmente, eu tinha esse tipo de pensamento cruel, vil.
E a mesma coisa quando falam que os MGTOW são fracassados e tudo mais. Outra coisa, o segundo ponto é que existem vantagens e desvantagens no casamento, né? Então, é uma questão de risco, né? E dentre os possíveis benefícios está a criação de filhos saudáveis, né? E psicologicamente, quando você vai ver financeiramente, você vai ver assim, as pessoas que ao chegar aos seus 30, 40 anos, quais são aquelas pessoas que estarão estarão bem de vida, né? E eu lembro eu tenho um vídeo aqui no canal, inclusive, com um teste que ele consegue predizer assim, com bastante precisão, se a pessoa vai ser bem sucedida ou não, de acordo com a forma com a infância que ela teve, com a adolescência que ela teve e tudo mais. E um dos quesitos que você utiliza para saber se a pessoa, independente de se ela nasceu rica ou pobre ou o que quer que seja, ela vai ter um desempenho financeiro e ela vai ser melhor sucedida e tudo mais se ela cresceu num lar estruturado, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu acho que talvez, se alguém tiver interesse, eu posso até colocar o link aqui nos comentários, ou então é só procurar no canal. Eu acho que esse eu não coloquei eu não tirei do público, eu acho que ele ainda é público, porque não teria por que tirá-lo, em que eu falo justamente disso, falo justamente, olha, é por isso que por que você ainda não deu certo, né? Então, talvez sejam por esses fatores aqui. Então, isso é importante. Talvez seja importante para os seus filhos, se você tem esse interesse. Agora, se você... Que nem teve um rapaz aí também, vídeos aí atrás, que veio me falar que... mas também, você vai passar os seus genes para frente se tiver um filho só, é 50%. Aí o seu neto vai ser o quê? No máximo, o quê? Vai ser 25%? Seu bisneto, então daqui a pouco quase já está tão diluído que você nem tem mais gene seu na piscina genética aí. É uma forma de ver as coisas, né? Deus te deu como missão crescer e multiplicar-vos, né? Então, assim, uma família... último detalhe que eu vou ver. Reparem nas pessoas ricas, elas têm um discurso duplo. Porque muita gente vai virar para você e vai falar que você tem que ter pouco filho. Mas aí você vai ver a elite, um monte de gente na elite tem trocentos filhos. Várias dessas famílias aí, você vai ver 4, 5, 6 filhos, 4, 5, 6 filhos, 7 filhos, né? Então, enfim, não quer dizer que sejam todos assim, mas... então é um discurso meio... Tem eu não lembro o nome dele agora, norte-americano, que é um desses ativistas de planejamento familiar e tudo mais, e ele sempre falando que a pessoa deve ser criados mecanismos para que as pessoas justifiquem que elas vão ter condições de criar os filhos e tudo mais, e o cara tem 5 filhos. Tudo bem, faz parte, né? Eu vou ficando por aqui, então, mais uma vez, curta, compartilhe, espero que tenham gostado do canal. Se não gostou também, pode deixar aí nos comentários. Eu tomo um engove, ou pego uma besteirinha aqui para beber e leio o seu comentário. Pode falar, pode descer a lenha aqui. Apesar do pouco número de inscritos no canal, eu tô há bastante tempo aqui, eu aguento. Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.